Vamos urgentemente voltar ao caminho da fé. Muitas vezes nós falamos que vivemos por fé, mas nós não vivemos, não. Ficamos apavorados com as notícias desagradáveis. Nós que somos a igreja do Senhor precisamos retornar ao caminho da fé. A fé santíssima, está muito alto ainda, está dando microfonia. O caminho da fé, fé santíssima, genuína, verdadeira, fé gerada pela palavra. Fé que agrada ao Senhor. Hoje é a 13ª mensagem sobre isso. Às vezes eu penso assim, eu acho que já está bom, Senhor, mas aí vem textos para fazer a gente retornar ao caminho da fé. Quando andamos no caminho da fé, nos recusamos qualquer outro caminho, por mais sedutor e tentador que seja, mesmo que o outro caminho resolva nossos problemas, situações, angústias, aflições e tribulações. Existem caminhos que resolvem rapidamente estas coisas, mas não são caminhos do Senhor. Há algum tempo atrás, alguém muito amado me perguntou: se eu jogar na loteria por causa da situação da igreja e ganhar, o bispo aceitaria o dízimo? E vocês sabem o que eu respondi: por causa da minha fé. Eu falei: não. Se eu souber que ele veio de jugo, eu não vou receber. Mas a igreja está precisando, mas a igreja tem um sustentador. Nós nunca podemos esquecer, nós nunca podemos supervalorizar um problema ao ponto da gente usar recursos que desagradam a Deus. Se você tiver um filho, um neto, enfermo, e o diabo se manifestar através de anjos de luz, como ele diz, e falar que pode curar, mas você tem que fazer algo que contraria a palavra de Deus, deixa seu filho, seu neto morrer. Olha o que eu estou falando, é muito radical. Infelizmente, nós nos deixamos levar pelas emoções, por sentimentos. Depois dessa mensagem, tem outra ainda que eu falo sobre fé e sentimentos. Nada pode nos tirar do caminho da fé. Nada pode nos seduzir a andar por outro caminho que não seja o caminho da fé. Eu respondi para essa pessoa: não. Mas, bispo, a igreja está precisando. Eu falei: Deus não sabe disso? Será que Deus não sabe o que a gente precisa? O diabo também sabe. E o diabo tem as ofertas rápidas, que não é tão rápido assim, ganhar na loteria não é tão simples assim, pelo amor de Deus. Eu quase fui tentado falar assim: joga para ver se você vai ganhar. A gente procura uma solução que aquilo que a gente está querendo solucionar está entre milhões de possibilidades. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não vigiar, se o Senhor não abençoar, não tem sentido nenhum a gente receber ou ser abençoado por qualquer outra coisa. Mas este amado, muito amado irmão, insistiu. E ele disse assim: tá bom, eu vou jogar na loteria e aplico o dinheiro. Ele já está contando que ele vai ganhar. Eu aplico. E aí eu dou o dízimo dos juros. Como se isso não fosse um problema. E prestem atenção agora.
sem este irmão ter jogado na loteria, esta semana, Deus nos abençoou tremendamente, financeiramente falando. Preste atenção, nosso aluguel está em dia. Todas as contas da igreja estão em dia. Precisamos da loteria? Não. Nós não precisamos de nada. Aí você fala, por que o senhor pediu oferta? Eu pedi porque, independentemente se houver necessidade ou não, nós precisamos. O culto, uma das partes do culto, é a gente levar uma oferta para cá. Você entendeu isso? A gente estava um mês passado atrasado, pendente, e mais do que venceu este mês. Aí me contataram, me ligaram, pedindo a conta. Aí eu falei, olha, bota 7.000 na conta do proprietário, que é o que a gente está precisando. E o resto colocou na conta da igreja. Olha para mim, por favor. Não existe crise. Aleluia. Que Deus não esteja no controle. Somos nós que fazemos a propaganda. Se a crise ela nos afeta, se nós temos medo dela, vamos dizer que ela é um bicho-papão. Mas se Deus, nós consideramos Ele como sobre tudo e sobre todos, nós vamos valorizar Deus. Amém. Eu estou nesse domingo tão aliviado, porque quando essa pessoa me falou da loteria, que eu falei não, eu fui para Belo Horizonte em oração. Falei, meu Deus, mostra através de fatos, de evidências para esse irmão, para essa pessoa, porque nós não precisamos. E como eu disse essa semana, uma pessoa, quase que eu perguntei, mas não precisei perguntar se ela tinha ganho na loteria. Mas eu sabia que foi um dízimo de indenização. Vamos fugir destas ofertas. E muitas vezes Deus deixa a gente no deserto. Como levou o filho dele para o deserto? Para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito que levou Jesus para o deserto. E levou com a finalidade dele ser tentado por Satanás. E ali três sugestões foram dadas a Jesus. 3 vezes Jesus fala, mas está escrito. Se nós não tivermos a resposta através da palavra, é porque nós não conhecemos a palavra. Então, como eu disse, nós estamos com tudo pago. Tudo pago, tudo. Eu fui para Belo Horizonte e fiquei no ônibus e falei, meu Deus. E eu não levei essa pessoa mal, ensinei, orientei ela. Eu falei, mas precisamos de uma evidência, Senhor. Eu quero mostrar para a igreja, porque eu já tinha falado com vocês sobre isso, sobre esse negócio da loteria. Eu preciso mostrar da tua fidelidade. Nós cantamos aqui um último corinho. Gente, Deus está no controle de tudo. Amém. Nós não precisamos do que Deus não quer para nós. E eu quero dizer para você que nem sempre a nossa fé vai resolver o problema. A fé não é uma coisa ministrada em nosso coração como se fosse uma mágica. Não é
vocês já devem ter conhecido, viveu numa mesma época em que viveram os outros profetas Naum e Sofonias. E foi nesse tempo, em 612 a.C., que os babilônios derrotaram os assírios. Os assírios eram o povo da época. E não tem gente forte por muitos anos. Os assírios arrebentaram com Israel a parte do norte. E aí Deus deixa e levanta os babilônios, que os babilônios entram e levam cativos a parte do sul de Israel. Os babilônios derrotaram os assírios e se tornaram o império mais poderoso do mundo. O profeta vê o perigo que o seu povo corre e não entende como é que Deus pode tolerar os babilônios, um povo mau e cruel. Mas o povo de Deus não estava bem na fita. Às vezes nós estamos colocando a nossa confiança em muitas coisas e Deus precisa deixar. E Deus permite certas coisas para a nossa fé, nossa confiança, nossa segurança estar nele. Você não vai ficar rico de tanto trabalhar. Você não vai ser abençoado se não der dízimo ou não der oferta. Você não vai ser e não vai ser. Porque o que eu estou falando é o que a Bíblia diz. Nós precisamos voltar ao caminho da fé. A gente precisa voltar a praticar, a viver como os antigos viveram. Quando o profeta vê o perigo, porque os babilônios eram aqueles homens, tu vê a irreverência de Nabucodonosor, ele entra no templo com um cavalo, a cavalo. Olha a irreverência. Derrubou lá as coisas, humilhou Israel, Judá, e Deus permitiu. Porque Judá precisava voltar para o Senhor. Aí Abacuque vê isso, e Abacuque fala, mas como é que o Senhor está permitindo isso? Tudo está no controle do Senhor. A tua necessidade está no controle do Senhor. E nesta semana, indo para BH, eu senti em meu coração que quando chegasse lá, na quarta-feira à noite, levantasse um clamor. Aí pensei na Denise, pensei no Barão, pensei no Raimundo, pensei no Alexandre, pensei em situações que estão enterradas. Pensei na nossa igreja. E cheguei lá, falei com o pastor Jurandir Mirta, eu quero levantar um clamor, porque eles estão com algumas coisas enterradas que precisam. Mas a gente só quer se Deus liberar. Não queira se Deus não liberar. E não pare de viver alegre, porque Deus não liberou. E é isso que Abacuque nos ensina. E nós levantamos um clamor. Pedimos a Deus, Senhor, abre as portas, Senhor, supre as nossas necessidades. Se o Senhor não vai abrir as portas agora, eu estou aguardando de vocês notícias. Porque quando a gente fez esse clamor na quarta-feira, na quinta-feira de manhã, a Rebeca me ligou pedindo o número da conta para uma pessoa que estava pedindo. Então, uma coisa Deus já resolveu, nossa necessidade aqui. Então eu estou aguardando outras coisas de Deus. Então na quinta-feira entrou esta oferta, esse dízimo, e fez a gente ficar zerado de dívidas, de pendências, de despesas. Eu quero que com essa série a gente aprenda, mesmo que os babilônios estejam destruindo o nosso templo, ele não consegue nos destruir. Porque se o babilônio conseguiu destruir você, é porque a sua fé não estava no Senhor. Se você se deixa levar por ofertas do inimigo, a sua fé não está no Senhor.
responde que virá o tempo em que ele castigará os ímpios do povo de Israel e que o profeta espere. Qual é a palavra de Deus para Abacuque? Espere com paciência, confiando na justiça divina. Deus falou para Abacuque: os maus serão castigados e aqueles que são fiéis a Deus viverão. E esse viverão não é assim, viver um dia, respirar, viverão abençoados. Quando a Bíblia fala de um viver, é lógico que tem certo viveres que diz a vida normal, mas tem certo viver, e este, no original, é um viver recompensado, abençoado. Agora a gente precisa passar pelo momento com paciência, ter muita paciência, não estender a mão para a iniquidade, não abrir a possibilidade de a gente permitir que a sugestão do diabo vai resolver o nosso problema, porque ele não vai resolver o nosso problema. Você entendeu isso? O livro de Abacuque termina com uma oração em forma de salmo, uma oração em que Abacuque louva a grandeza de Deus e ao mesmo tempo mostra e expressa a fé santíssima, genuína, verdadeira, a fé gerada pela palavra, a fé que agrada a Deus. Eu vou pedir a você para ir lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17, porque eu extraí 4 ensinamentos deste salmo, esta oração. Abacuque 3, versículo 17. Vamos ficar em pé só para esse versículo 17. Abacuque 3, 17. Vamos ler juntos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja nada. Que Deus te abençoe. Fale para a pessoa antes de sentar. Não aceite as sugestões do inimigo, porque a solução de Deus é mais eficaz e nos abençoa. Vamos ser em outras palavras, trazendo para os nossos dias, contextualizando esse versículo 17, é como se Abacuque falasse assim: ainda que eu seja demitido e mais ninguém me dê emprego, ainda que o governo confisque todos os meus bens e ao amanhecer e a conta esteja zerada, ainda que o médico fale que a doença que eu tenho nenhuma cirurgia pode resolver e nenhum remédio, ainda que eu seja despejado, ainda que o inimigo me pegue e coloque na mala do carro, ainda que todos os meus familiares me abandonem e além de me abandonar, como é que se diz quando se fala mal? Blasfêmia. Ainda que tudo esteja dando errado materialmente na minha vida, profissionalmente, emocionalmente. Porque esse cenário que ele traça aqui é o que estava vendo acontecer na terra de Judá. Nabucodonosor devastou a terra. Então, primeiro ensinamento, a fé de Abacuque, que era a fé santíssima, genuína, verdadeira, a fé gerada pela palavra, fé que agrada ao Senhor, essa fé que encorajou esse profeta. Essa fé que nos encoraja, nos faz declarar, nos faz enfrentar sem nenhum medo a situação, por pior que ela seja.
Quantas vezes eu falei aqui, gente, nós temos que pagar isso. Quantas vezes eu falei que eu tinha que falar exatamente como Abacuque. Ele está retratando o cenário da terra dele por causa do devastador Nabucodonosor, permitido pelo Senhor. Ainda que eu viva cheio de virose, chikungunya, zika e dengue, ainda que as UPAs não possam resolver problema nenhum, ainda que os médicos estejam incompetentes nas suas funções, na realização das suas funções, ainda que um caos se instale. E preste atenção, o Rio de Janeiro está num caos. Ainda que esse Estado esteja falido, existe um Deus no controle de tudo. Vamos parar de encher a bola das manifestações diabólicas e vamos abrir o coração para as manifestações divinas. Esse é o primeiro ensinamento, gente. Vamos parar. Nós precisamos relatar. Não é fingir que está tudo certo, que não tem nada certo. Está tudo errado nesse mundo. Essa é a realidade. E a fé não fecha os nossos olhos para a realidade. A fé abre os nossos olhos para a realidade, mas não deixa os nossos olhos ficarem fechados para Deus. Ele fala ainda, por causa do cenário que ele está vendo acontecer, porque ele já tinha visto acontecer no Reino do Norte, com os assírios devastando o Reino do Norte. E agora chegou a vez do Sul, e ele está apenas fazendo a declaração em primeiro lugar. E fé é isso, gente. Fé não é mentir, não, está tudo bem, graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus, está uma maravilha. Não tem maravilha nenhuma no momento que a gente está vivendo. Este é o cenário de Abacuque, o nosso, você ficar doente e alguém falar, vai ao médico. A pergunta é, que médico? Qual médico? Nem ministrar remédio eles sabem direito. Eles chegaram ao ponto de perguntar, o que você quer? Você quer tomar um antibiótico ou quer esperar mais 3 dias? Isso aconteceu! Um médico perguntou para o paciente isso. Essa é a nossa realidade. Não tem dinheiro para pagar os aposentados, não tem dinheiro para nada. Mas tem uma Olimpíada que vai acontecer em agosto. Que coisa boa, coisa maravilhosa. A fé não fecha os nossos olhos para as coisas. Aliás, a fé abre os nossos olhos para a gente falar assim, está tudo ruim. Mas Deus é bom. O segundo ensinamento está no versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Olha, esse homem está dizendo assim, está uma desgraça, mas eu estou alegre. Será que é possível isso? Está uma tristeza, mas eu estou alegre. Está uma desgraça, mas eu estou na graça. É isso que ele está falando. Ele não mente em relação à situação, mas ele sabe que aquela situação é impotente diante do poder de Deus. E é assim que a gente tem que viver. A fé nos leva para esse caminho. A fé de Abacuque, que era a fé santíssima, genuína, verdadeira, a fé gerada pela palavra e que agrada ao Senhor, sempre nos leva para Ele com alegria, com exultação, apesar da realidade de tristeza e de calamidade. Eu estou insistindo em repetir essa fé, essa descrição da fé verdadeira, genuína, santíssima, gerada pela palavra, fé que agrada a Deus. Porque quando a gente se refere à situação calamitosa, como não tem mais jeito nenhum e nós vamos morrer, nós estamos ofendendo a Deus, porque Deus não permitiu isso para a nossa derrota. Deus permitiu isso
para o nosso retorno ao caminho da fé. É para isso que Deus permitiu. Quando a gente, nesses momentos que Ele passou e que nós passamos, e cada um passa no seu dia a dia, quando a gente começa a procurar soluções fora da palavra, você está fora do caminho. Entenderam isso? Como eu louvei a Deus pela ligação da Rebeca, gente, você nem imagina. E eu pensei, eu posso agora falar para o irmão que até então eu estava só na teoria, eu posso falar através de um testemunho. E olha como é que Deus é bom. Porque na hora a gente ficou num debate bom. Não estou dizendo que a gente brigou, então um debate bom. Eu falei, não. Só que eu queria sair da teoria. Está entendendo? Eu queria a prática da coisa. Aí na quinta-feira eu falei, oh meu Deus, eu peguei o tablet depois que eu falei para a Rebeca e eu coloquei essa introdução nessa mensagem. Deus nos ama. Deus ama você. Então por que eu estou passando por isso? Porque você precisa voltar para o caminho da fé. E se você está no caminho da fé, Deus quer fortalecer você no caminho da fé. Versículo 19 está o terceiro e último ensinamento. O Senhor Deus, vamos ler junto. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. O terceiro ensinamento é que nem sempre a fé genuína, santíssima, verdadeira, a fé gerada pela palavra, fé que agrada ao Senhor, muda o cenário e muitas vezes não destrói o inimigo. Porque quando Abacuque faz a declaração no versículo 17, ele está vendo a potência de Nabucodonosor. E ele está vendo o propósito de Nabucodonosor. E ele está vendo que Nabucodonosor está vencendo. E ele está vendo que Judá está perdendo. Mas ele não deixa de ter fé. Ele vê o templo sendo devastado. Ele vê as muralhas sendo arrebentadas, os portões. Mas ele não deixa de ter fé porque Deus permitiu toda essa calamidade. Aí aqui diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Era o que Judá precisava ouvir, porque estava todo mundo apavorado. E que você seja a voz da sensatez. Que você seja a voz de Deus. Que você seja a voz do Senhor no meio do caos. E foi isso que Abacuque foi. Ele não mudou o cenário, a fé dele não mudou o cenário. A fé de Abacuque não impediu Nabucodonosor de cumprir seu propósito. Nem tampouco, mas a fé de Nabucodonosor não permitiu que ele fosse desanimado, desencorajado, diante de um cenário que não mudou, pelo menos durante 70 anos. Olha, 70 anos. 70 anos. Quantos anos você está passando por esse cenário? O teu cenário não muda. E se você não tiver fé, esse cenário vai continuar até você voltar ao caminho da fé. Porque é esse o propósito de Deus. A palavra de Deus gera isso em nosso coração. Então fuja das mensagens que dizem, tenha fé e você vai fazer um monte de coisa. Não, muitas vezes a tua fé é para te sustentar. Muitas vezes a tua fé é para você não desanimar, porque aquele período vai levar 70 anos. Que foi o caso do texto aqui.
Então, o terceiro ensinamento nessa décima terceira mensagem sobre fé é que nem sempre a fé santíssima, genuína, verdadeira, a fé gerada pela palavra, a fé que agrada ao Senhor, muda o cenário calamitoso, destrói o inimigo que está com todo o poder humano e maligno, mas com certeza esta fé não permitirá que sejamos destruídos, porque nós somos a voz de Deus no meio do caos. Nós somos os profetas de Deus. Fala para mim, você é um profeta de Deus. Se tiver no caminho da fé. Ó, isso é importante. Você é um profeta de Deus se você tiver no caminho da fé. E em último lugar, último ensinamento, ainda em cima do versículo 19. A fé santíssima, genuína, verdadeira, a fé gerada pela palavra, fé que agrada ao Senhor, nos faz andar altaneiramente. Sabe o que é andar altaneiramente? Como a corça. Na hora que ela está fugindo do predador, rapaz, mas o cara não pega mesmo, ainda mais quando ela mergulha nas águas, o cheiro do suor dela, porque o predador consegue ir atrás, não porque é tão rápido quanto ela, mas por causa do cheiro do suor dela que fica, e ele vai por causa do suor. Então, quando fala como a corça anseia por águas, é que a corça, ela mergulha para que o suor seja liberado, deixado lá, e aí ela, limpinha, lavada, o predador se perde, até que ela sue novamente. Então, quando ela está andando lavada, ela anda altaneiramente. Sabe o que eu pensei nisso? Porque quando você está assim, ó, isso é andar altaneiramente? Ó céus! Oh meu Deus! Está dando tudo errado na minha vida! Isso é andar altaneiramente? Não foi essa manifestação de Abacuque. Ele é realista. Mas ele está dizendo que o Senhor Deus, que é a fortaleza dele, é esse Deus que o faz os pés dele como os da corça, que o predador não pega. O predador não pega. Amém. O predador não pega. Amém. E além do mais, faz esse homem andar altaneiramente. Parece até que está rico, parece que está na dinheiro. O pessoal olha para mim assim, bicho, Pedro. Agora, se olhar a minha conta, você vai dizer assim, ele me enganou, não te enganei, Deus me faz andar altaneiramente. Amém. Isso aí. Está entendendo? Hoje eu estou vivendo um tempo de vacas magras. Então, você conta as costelinhas dela. Lá você olha assim, 1, 2, 3. Você ainda bota o dedinho entre uma costela e a outra. Mas eu estou andando. Você tem que ver onde eu fico hospedado em Micar. Eu estava na janela. Meu Deus do céu. Porque olha para mim, o bicho está bem pra caramba. Eu estou andando altaneiramente. Isso não significa que a minha conta está cheia. Porque andar altaneiramente independe de conta bancária. Andar altaneiramente é a expressão da fé no Senhor Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Agora eu botei uma observação aqui, é o seguinte, nos faz andar altaneiramente, não arrastando os pés, sem deixarmos a humildade. É possível isso. É possível isso, você andar cabeça erguida, peito estufado, né? Levantando o pé do chão, nada de ficar arrastando, gasta sapato, arrastar o pé. Você fica arrastando o pé, você vai curvando, vai estar com problema na coluna, você vai ter que fazer pilates, você vai ter que fazer fisioterapia. Ande altaneiramente, mas a situação, você não tem fé. Quem anda arrastando o pé está fora do caminho, porque o caminho que não é da fé cansa, prende o teu pé, você não tem força para levantar.
Mas se você está no caminho da fé, independentemente da situação política, governamental e o que for, você vai andar porque você sabe que você tem um Deus que vai te salvar. Levanta e anda em nome de Jesus. Amém. Fé é isso. Fé não é essa mensagem maluca que você está ouvindo, e eu proíbo você da igreja de ficar ouvindo essas mensagens malucas. Você quer saber de fé? Veja a história de Abacuque. Você quer saber de fé? Veja a história de Jeremias. Você quer saber o que é fé? Veja a história de Isaías, de Pedro, de Paulo. E você vai saber o que é fé. Porque eu nem preciso de fé para ter um carro do ano, comprar um carro do ano se eu tenho dinheiro. E muita gente sem fé tem dinheiro. Gastou toda a sua saúde para ter dinheiro, agora vai gastar todo o dinheiro para tentar ter saúde. Andar altaneiramente não depende de ser influente. Ter estudado muito depende de Deus. É Deus quem faz a gente andar altaneiramente. Não são os recursos, não é a intelectualidade, não é a inteligência que faz a gente andar altaneiramente. E nós não estamos falando de um profeta maior, nós estamos falando de um profeta menor. E quando a Bíblia divide entre profetas maiores e menores, não está aqui diminuindo ninguém. Está dizendo a influência do seu ministério profético. O de Isaías, Jeremias e Ezequiel foram muito mais abrangentes do que o de Abacuque. O de Malaquias, que a gente pensa, ele durou 3 meses. Jeremias levou 42 anos de ministério. E é por isso que a Bíblia fala dos profetas maiores, profetas menores. Mas aqui nós temos um gigante da fé. Amém. E aí você pode olhar para alguém que nem carro tem. E ele está dando força espiritual para quem tem um excelente carro, uma casa maravilhosa. Se você tiver fé, você é mais forte do que quem tem muitos bens. Porque é a fé que agrada a Deus. A fé é gerada pela palavra, não aquela coisa assim, tenha fé, irmão, tenha fé, irmão. Como Jesus disse, seja feito conforme a tua fé. E ele falou isso para aquelas pessoas que creram nele. Quando a gente crê no Senhor, a gente não quer ouvir o que o diabo está falando. Só aceitamos sugestões do maligno quando a gente não está ouvindo o que Deus está falando. Porque a palavra de Deus, ela satisfaz. A palavra de Deus gera essa força inexplicável e abstrata, mas que nos mantém ali firmes. E às vezes a pessoa assim, é metido a besta. Quando olharam para Sadraque, Mesaque e Abednego, falaram assim, você tem que se ajoelhar. Ele falou, não, senhor. Eu vou te colocar na fornalha. Então a gente vai entrar na fornalha. Você vai morrer esturricado. Não, o senhor só está errando uma coisa. A gente vai morrer esturricado se Deus quiser isso. Porque se Deus não quiser isso, a gente vai entrar e nós não vamos morrer esturricado. Isso é fé. É isso que eu estou querendo passar para você. Isto é fé. E é isso que a gente precisa, irmãos. Você está aí? Amém. Ô Pai, não deixa a gente sair desse caminho, Jesus. Te louvo por ter hoje a prática da minha teoria para com este irmão, para com todos que me conhecem. Eu quero ser visto, Senhor, como um homem de Deus. Ser reconhecido como homem de Deus é preciso ter fé. Não deixa a fé apagar, Pai. Por isso medito na Tua palavra, Senhor, todos os dias. É isso que abre os meus olhos, abre os meus ouvidos para a Tua voz e para a Tua presença. Oh, Pai, que cada um que esteja me vendo e ouvindo nesta hora, esteja sentindo vontade, fome, sede, desejo de andar no caminho da fé.
caminho estreito, caminho difícil, mas caminho que agrada ao Senhor. Ninguém consegue andar nesse caminho se não for influenciado pela tua palavra. Por isso, Senhor, trabalha a nossa vida. E se é necessário um Nabucodonosor para a gente voltar para o caminho, se for necessário 70 anos de cativeiro para nós voltarmos ao caminho, o Senhor Judá só conseguiu atingir o propósito de trazer o Salvador porque foi disciplinado pelo Senhor. Por isso o Senhor permitiu Nabucodonosor. Mas hoje, onde está Nabucodonosor? Onde está, Senhor, a Babilônia? Mas nós sabemos que aqueles que foram gerados pela palavra, os nomes deles estão escritos no livro da vida. Eles continuam existindo porque o mundo, o mal, o inimigo não conseguem destruir os indestrutíveis. Os que andam altaneiramente por causa do Senhor. Faz isso em cada ouvinte que me ouve, faz isso em cada pessoa que ainda nem crê no Senhor, que ela possa crer que só o Senhor é Deus e que não há salvação em nenhum outro. Eu te peço isso, Pai, no nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. E dê uma linda salva de palmas.